Os pneus do McLaren Senna chiavam no asfalto encharcado pela chuva na via de acesso privada, um dardo prateado cortando a penumbra que antecedia o amanhecer na cidade de São Paulo. Lá dentro, Leônidas Valadares afrouxou sua gravata de Ricardo Almeida, com o fantasma do perfume de Lavínia, um jasmim enjoativo, caro, ainda agarrado às fibras de seu terno. Ele estava exausto, mas uma familiar e presunçosa satisfação o aquecia. Ele comandava a cidade, ele comandava os mercados, e ele pegava o que queria, à medida que a grandiosa mansão de estilo neoclássico nos jardins se erguia à sua frente. Ele imaginou sua esposa, Lavínia, grávida, linda e à espera. Ele a acalmaria, é claro. Uma nova pulseira de diamantes da H. Stern, a promessa de um fim de semana em Ilhabela, e tudo estaria perdoado. Sempre era assim. À porta da frente da propriedade dos Valadares, um gigante de carvalho e latão, polido, abriu-se silenciosamente antes que Leônidas pudesse inserir sua chave. O antigo mordomo da família, o Sr. Antunes, estava parado no cavernoso saguão de mármore imaculado, com o rosto transformado em uma máscara de profissionalismo impenetrável. No entanto, algo estava errado. O ar, geralmente quente, perfumado com os lírios frescos que Lavínia adorava, estava frio, estéril. Uma quietude sepulcral havia se instalado sobre a casa. O grande lustre de cristal, que normalmente brilhava com uma luz que falava de eletricidade ilimitada, riqueza sem fim, estava reduzido a um brilho sombrio e penitente. Antunes, disse Leônidas, com a voz num estrondo baixo, projetada para transmitir uma autoridade natural. Lavínia está dormindo? Espero que a tempestade não a tenha acordado. A senhora Valadares está esperando pelo senhor no jardim de inverno. Senhor, respondeu o mordomo, com o olhar fixo em um ponto logo acima do ombro de Leônidas. A sutil recusa em fazer contato visual era uma mudança tectônica na dinâmica de 15 anos entre eles. Ela pediu para não ser incomodada até a sua chegada. Uma pontada de irritação picou Leônidas. Lavínia ficar acordada esperando nunca era um bom sinal. Significava uma conversa, um catecismo choroso sobre suas madrugadas e jantares perdidos, que ele teria que aturar pacientemente antes que pudessem retornar ao confortável status quo. Ele endireitou os ombros largos, esticando o tecido do terno feito sob medida. Já estava compondo suas falas, um roteiro de emergências corporativas e obrigações inadiáveis. Ele era um mestre em tais atuações. Ele atravessou o mármore em formato de tabuleiro de xadrez, seus sapatos de couro feitos à mão, ecoando com uma clareza enervante naquele silêncio de tumba. Passou pela grande escadaria, onde um retrato de seu pai, Olavo Valadares, observava sua aproximação com um desdém pintado a óleo. Mesmo na tinta, o homem o estava julgando. Leônidas cerrou a mandíbula e seguiu em frente. O jardim de inverno era o santuário de Lavínia, sua única reivindicação em uma casa que, de resto, era um monumento à austeridade dos Valadares. Era uma cúpula de vidro de tirar o fôlego anexada à ala leste, uma selva em miniatura com clima controlado, cheia de plantas exóticas coletadas em suas viagens, ou, mais precisamente, de catálogos que ela forreva enquanto ele viajava a negócios. O espaço tinha vista para os jardins meticulosamente esculpidos, que agora eram açoitados pela tempestade. A fúria da natureza espelhava a que ele estava prestes a enfrentar. Esta noite, no entanto, o local parecia menos um santuário e mais um tribunal. O ar estava pesado com a umidade e com acusações não ditas. Lavínia estava de pé, perto de uma imponente costela de Adão, de costas para a porta. Ela vestia um roupão simples de cachemira creme, que caía elegantemente sobre a barriga de 7 meses de gravidez. Era um roupão que ele havia comprado para ela na Escócia, em uma viagem que parecia ter acontecido em outra vida. Seu cabelo castanho, geralmente penteado em ondas perfeitamente brilhantes, estava puxado para trás, num coque severo e esticado na nuca. Mesmo de costas, a postura dela irradiava
uma quietude gélida que era inteiramente alienígena à sua natureza calorosa e complacente. Lavínia, começou Leônidas, modulando cuidadosamente a voz para um tom de exaustão e afeto apologético. Sinto muito, querida. O acordo com o consórcio japonês foi para a prorrogação. Eles não aceitavam um não como resposta. Você sabe como é. Ela não se virou. A voz dela, quando veio, era tão plana e fria quanto os painéis de vidro que o separavam da tempestade. Não faça isso, Leônidas. Não. Minta. Não mais. Estou tão cansada das mentiras. Ele parou abruptamente, as desculpas ensaiadas morrendo em seus lábios. A contundência das palavras dela foi como um balde de água fria. Do que você está falando? Foi uma negociação exaustiva. Foi? Finalmente, ela se virou. O rosto dela era uma máscara de compostura trágica. Estava pálida, com as feições delicadas marcadas por uma tristeza tão profunda que parecia ter lá envelhecido da noite para o dia. Os olhos dela, normalmente da cor do céu do litoral, estavam escuros e tempestuosos, combinando com o temporal lá fora. Não havia lágrimas. A assustadora ausência delas falava de um luto que já havia ultrapassado o choro e entrado em um reino de resolução dura e fria. Sobre a mesa antiga de mogno entre eles, ao lado de uma orquídea murcha cujas pétalas já começavam a escurecer, repousava um único e grosso envelope pardo. Parecia ameaçadoramente oficial. Eu sei onde você estava, ela declarou, cada palavra sendo uma pedra cuidadosamente colocada para construir um muro entre eles. Eu sei sobre a cobertura no Palácio Tangará, suíte 28A, aquela com vista para o Parque Burle Marx. Eu sei que você teve uma reserva permanente lá todas as terças e quintas-feiras nos últimos 6 meses. E eu sei sobre Lorena Vasconcelos. O nome o atingiu como um golpe físico, tirando o ar de seus pulmões. Lorena, a impetuosa e ambiciosa vice-presidente do Grupo Apex. O caso deles tinha sido um jogo imprudente e estimulante de conquista corporativa e carnal, um jogo que ele achava ter jogado com discrição magistral, um vício secreto em uma vida de virtude pública sufocante. Ele havia subestimado sua esposa de forma grosseira. Lavínia, escute-me, disse ele, dando um passo à frente, com as mãos erguidas em um gesto universal de rendição. Era mentira, claro. Ele estava se reagrupando, não se rendendo. Foi um erro, uma distração sem sentido, um erro de julgamento. Não tem nada a ver com você e comigo, com a nossa família. Nossa família, ela repetiu, e uma risada amarga e sem humor escapou de seus lábios. Era um som que ele nunca tinha ouvido dela antes e que o gelou até os ossos. Nossa família é construída sobre uma base de suas distrações sem sentido. Esta não foi a primeira, Leônidas. Eu sei sobre a assistente de galeria em Paris, a instrutora de esqui em Courchevel, a esposa do seu membro do Conselho, pelo amor de Deus. Eu os ignorei. Eu dizia a mim mesma que era o preço por ser a Ciara Valadares. Mas isso foi diferente. Isso não foi apenas uma traição a mim. Foi uma traição ao nosso filho. Ela gesticulou para o envelope ameaçador sobre a mesa. Contratei um homem. Muito bom, Sr. Gouveia. Ele é muito mais competente do que as aranhas corporativas que você emprega para arruinar seus concorrentes. Ele é discreto, profissional e inacreditavelmente meticuloso. O sangue de Leônidas congelou e depois ferveu de raiva. A pura audácia daquilo. Sua esposa, a sua pacata Lavínia, aprovada pela alta sociedade, contratando um investigador particular sujo para espioná-lo. Era uma violação profunda das regras não ditas do mundo deles. Uma violação do controle dele. Você mandou me seguirem. Você trouxe um estranho para nossas vidas. Para o nosso casamento, ele exigiu, com a voz caindo para um rosnado. Você trouxe Lorena Vasconcelos para o nosso casamento primeiro, rebateu ela, com a voz inabalável e a mão descansando instintivamente no volume da barriga, como se extraísse força dali. Eu estava apenas documentando os convidados que você já havia convidado. Eu precisava proteger os meus interesses e os do nosso filho.
Ela pegou o envelope. As mãos estavam perfeitamente firmes. Ela não o abriu para lhe mostrar fotos granuladas ou recibos de hotéis. Ele sabia o que haveria lá dentro, a prova clínica e irrefutável de sua decepção. Em vez disso, ela deslizou um conjunto de documentos grossos cor de creme de dentro da pasta e os colocou por cima. O papel era pesado, caro. Ele reconheceu o timbre imediatamente. Era da Fontenelle, Bastos, Associados, o escritório de advocacia de seu pai, a firma de litígios mais temida do país. No topo da primeira página, em letras fortes e nítidas que pareciam gritar naquele cômodo silencioso, estavam as palavras: petição para dissolução de casamento. O mundo balançou. Leônidas encarou os papéis, com a mente se recusando a processar a realidade. Divórcio. A palavra era um absurdo, um conceito para plebeus e estrelas de cinema. Os Valadares não se divorciavam. Eles aturavam. Eles compartimentalizavam. Eles mantinham a fachada pelo bem da dinastia. A dinastia era fundamental. Isso é loucura, sussurrou ele, o som sendo engolido pela sala cavernosa. Você está emocional, está grávida, não está pensando com clareza. Nós podemos consertar isso. Eu vou terminar com ela hoje mesmo. Acabou, acabou. Exato, concordou Lavínia. Nós terminamos. Você está grávida do meu filho. O nosso filho, implorou ele, as primeiras rachaduras aparecendo em sua compostura. Você quer trazer Lu a um lar destruído por um capricho? Porque eu cometi um erro estúpido. Só. Ela retrucou de imediato, o controle gélido se quebrando momentaneamente para revelar a fúria derretida por baixo. Isso não foi um erro, Leônidas. Foram 6 meses de decepção calculada. Enquanto eu estava em casa sofrendo com os enjoos matinais, você estava escolhendo vinhos no fazano com ela. Enquanto eu estava escolhendo as cores para o quarto do bebê, você estava comprando joias da Cartier para ela. Enquanto eu sentia nosso filho chutar pela primeira vez, você estava na cama dela. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Você a escolheu dia após dia, e agora eu estou fazendo a minha escolha. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, perfurando a arrogância dele. Ele sentiu sua compostura, a base de toda a sua existência, rachar sob o ataque. Você não pode fazer isso, Lavínia, disse ele, a voz agora carregada de desespero. Pense no escândalo, na empresa, nas indústrias Valadares. Nossas ações vão despencar só com o boato. Pense em nossas famílias. Sua mãe, o meu pai. Eu já pensei em tudo. Ela o interrompeu friamente. Essa é a diferença entre você e eu, Leônidas. Você pensa no momento em gratificar suas próprias necessidades imediatas. Eu penso no futuro, o meu futuro, o futuro do meu filho. Ele avançou sobre os papéis, uma necessidade primitiva de destruir fisicamente os documentos ofensivos tomando conta dele. Eu não vou assinar. Eu nunca vou assinar isso. É o meu filho que você está carregando. Eu vou lutar contra você. Eu vou arrastar isso por anos. Vou enterrar você em honorários advocatícios. Você não vai receber nada. Está me ouvindo? Nada. Lavínia não vacilou diante da explosão dele. Ela simplesmente o observou com um olhar de profunda piedade, vindo do fundo da alma. Era um olhar que o enfurecia mais do que a raiva dela. Ah, Leônidas, seu homem pobre e tolo. Você ainda não entendeu. Ela deixou silêncio pairar no ar, denso com o cheiro de terra úmida e flores moribundas. Ele ficou ali, ofegante, os papéis do divórcio amassados em seu punho, seu mundo inclinando violentamente em seu próprio eixo. Então, ela desferiu a reviravolta, o golpe que despedaçaria não apenas o casamento deles, mas a própria identidade dele. Eu não preciso que você assine isso para conseguir o que eu quero, disse ela, suavemente, abaixando o olhar para os papéis amassados na mão dele e depois voltando para o rosto dele. Isso não é só sobre o divórcio, é sobre tudo o que vem com ele. E de acordo com o acordo pré-nupcial que os advogados do seu pai elaboraram para protegê-lo de caçadoras de fortuna, a cláusula de infidelidade é bem específica.
Ele se lembrou vagamente do acordo pré-nupcial, uma fortaleza de jargão jurídico projetada para proteger a fortuna multigeracional dos Valadares. Ele mal havia olhado para o documento, assumindo com arrogância que aquilo só seria uma arma para ele empunhar. A cláusula me garante um acordo financeiro significativo. É claro, ela continuou, com a voz precisa como o bisturi de um cirurgião. Uma mixaria para você, tenho certeza, mas mais do que o suficiente para eu viver confortavelmente. Mas é a outra parte que deve preocupá-lo, a parte sobre turpitude moral. Um padrão comprovado de comportamento que demonstra um caráter de depravação. Os advogados do seu pai adoram um toque dramático. Isso tem um impacto direto na aptidão parental e, mais importante, na gestão corporativa. Ela fez uma pausa, deixando o jargão jurídico afundar na mente em pânico dele. E aqui está o verdadeiro problema para você, Leônidas, disse ela, a voz caindo para quase um sussurro que carregava a força de um furacão. O senhor Gouveia, meu investigador muito meticuloso, não estava apenas investigando seu caso com a C.A.R.O. Vasconcelos. Ele começou a investigar por que você precisava ter um caso com ela especificamente. Um caso com uma vice-presidente de uma empresa rival que você estava tentando adquirir ativamente. Ele ficou curioso. Então ele começou a olhar para as suas contas. As contas secretas. Aquelas nas ilhas Cayman que você usa para as operações secretas da corporação. Leônidas sentiu o chão sumir sob seus pés. O sangue dele virou água gelada. Aquelas contas não eram para amantes. Eram para algo muito mais perigoso. Eram o Caixa 2 secreto das indústrias Valadares. A graxa que mantinha as engrenagens de seu império global girando por meio de subornos, aquisições ilegais e aquisições hostis. Era o pecado original da fortuna dos Valadares, um legado de corrupção administrado por seu pai, Olavo, e recentemente passado para ele. Lavínia viu o pânico cru nos olhos dele, a máscara de controle totalmente obliterada. Ela pressionou sua vantagem impiedosamente. Ele encontrou um pagamento, disse ela com a voz clínica. Um pagamento muito grande, transferido de uma de suas contas nas Cayman para uma empresa de fachada registrada no Panamá. De lá, o dinheiro foi canalizado para outra conta, uma pertencente a Lorena Vasconcelos. Foram 25 milhões de reais. Leônidas. Ela deu um passo deliberado para mais perto. A presença dela na sala, de repente, tornando-se imensa, eclipsando a dele. Eu não acho que isso foi dinheiro para comprar silêncio, não é? Ou o presente de um amante. Foi um pagamento, uma taxa, para quê? Espionagem corporativa. Ela estava passando para você informações confidenciais para ajudar a destruir a própria empresa dela, o Grupo Apex. Você usou essa informação para orquestrar sua aquisição hostil no mês passado. Ela se inclinou, com o rosto a centímetros do dele, a voz agora cheia de uma mistura arrepiante de fúria e revelação. Então você vê, isso não é apenas uma petição de divórcio, é um indiciamento. Você pode lutar contra mim, pode tentar arrastar meu nome na lama, mas no momento em que fizer isso, no momento em que seus advogados entrarem com a primeira moção para contestar isso, a pasta, a verdadeira pasta, a que tem extratos bancários, transferências eletrônicas, registros de servidores e um depoimento juramentado de uma SRA, Vasconcelos muito cooperativa, que de repente teme ser cúmplice de fraude eletrônica e manipulação de mercado. Tudo isso vai para o Ministério Público Federal e para a CVM. Ela finalmente recuou, concluindo seu discurso devastador. Olhou para o homem que ela amou um dia, agora reduzido a um animal acuado, tremendo e exposto. Então você tem uma escolha, declarou ela, com a mão repousando protetoramente sobre o filho ainda não nascido. Você me concede um divórcio rápido, silencioso. Você me dá a custódia total e a pensão que ambos sabemos que tenho direito. Você vai embora e me deixa criar meu filho em paz. Ou você pode se agarrar ao seu orgulho patético e eu queimarei o império dos Valadares até as cinzas, com você e seu pai dentro dele. A escolha é sua. Você tem 24 horas.
Com isso, ela deu as costas para ele e saiu do jardim de inverno, com os passos silenciosos no piso de mármore. Ela deixou Leônidas Valadares em pé no meio da flora murcha, os papéis do divórcio em sua mão agora parecendo tão pesados quanto uma sentença de morte. O perfume de jasmim havia sido substituído pelo fedor de terra arrasada. As 24 horas que Lavínia havia lhe dado começaram a contar como uma bomba relógio conectada às fundações do mundo dele. Leônidas não dormiu, não comeu. Caminhou de um lado para o outro na cobertura imensa e silenciosa da Faria Lima. As luzes cintilantes de São Paulo pareciam um panorama zombeteiro de um reino que ele estava prestes a perder. Os papéis do divórcio estavam sobre sua mesa antiga, uma bandeira branca de rendição que ele não suportava agitar. Seu primeiro instinto, aquele afiado por uma vida inteira de privilégios e poder, dos Valadares, foi esmagá-la, libertar sua equipe jurídica, uma matilha de lobos, internos italianos especializados em litígio de terra arrasada. Ele se imaginou enterrando Lavínia em moções, depoimentos e liminares, até que ela implorasse por misericórdia, até que fosse financeira e emocionalmente arruinada. Mas ela havia superado com uma audácia de tirar o fôlego. Aquela não era uma luta justa, era uma situação de reféns. Ela mantinha a empresa, o pai dele e todo o seu legado em cativeiro. O pagamento de 25 milhões de reais para Lorena era exatamente o que Lavínia havia adivinhado. Um movimento brilhante, brutal e totalmente ilegal para garantir a aquisição do grupo Apex. Ele havia se sentido como um mestre do universo quando fechou aquele acordo. Agora percebia que não passava de um criminoso comum e sua esposa tinha os recibos. A primeira ligação dele não foi para o advogado, foi para o único homem mais implacável do que qualquer procurador que pudesse contratar. Foi para o seu pai. Olavo Valadares atendeu no segundo toque de sua imensa fazenda Boa Vista, com a voz ríspida e impaciente, mesmo sendo 6 da manhã. É bom que esta seja a ligação mais importante da sua vida. Pode ser que seja, disse Leônidas, com as palavras tendo gosto de cinzas. Ela sabe, ele afirmou, dispensando preâmbulos. Lavínia, ela sabe de tudo. Ele contou tudo, com a voz num tom baixo e monótono de derrota. O investigador, em particular, o divórcio, a cláusula de infidelidade, a turpitude moral. Ele observou enquanto os primeiros raios da aurora atingiam as antenas da Avenida Paulista. Uma lança de luz no céu cinzento. Quando chegou aos 25 milhões transferidos para Lorena, a linha ficou em silêncio por um longo momento. Leônidas podia imaginar o rosto de seu pai, não demonstrando pânico, mas a fúria fria e calculista de um mestre de xadrez, cujo oponente acabou de fazer um movimento inesperado que muda o jogo. A garota era uma ponta solta. Olavo finalmente disse, com a voz tão fria, implacável quanto um mar de inverno. Eu disse para você lidar com ela usando dinheiro vivo, indetectável. Você usou transferência eletrônica. Ficou sentimental e desleixado. Sentimental. Eu estava fechando o maior negócio do ano. Leônidas retrucou, uma faísca de seu antigo fogo retornando. Um negócio que você me pressionou para ganhar a qualquer custo. Existem custos, e existem custos, garoto. Olavo rosnou. Você quebrou a regra, de ouro. Nunca dê vantagem a eles. Você deixou a esposa ficar com a vantagem. E, então, o que ela quer? Qual é o resgate? Um divórcio silencioso. Custódia total. A pensão do acordo pré-nupcial. Dê isso a ela, Olavo disse instantaneamente. Decisivo. Corte os laços. Pagamento único é mais barato que uma investigação da CVM. Vamos absorver a perda. E então começaremos a nossa própria campanha. Vamos vazar uma história para as colunas de fofoca sobre ela ter um caso com o treinador de tênis. Vamos encontrar uma empregada para dizer que ela bebe muito. Vamos pintá-la como uma histérica instável e golpista. Vamos arruinar a reputação dela tão profundamente que ela não conseguirá pedir um café nesta cidade sem ser ridicularizada. Quando chegar a batalha pela custódia, ela será considerada uma mãe incapaz.
E nós ficaremos com o menino. Leônidas sentiu uma onda de náusea profunda. Esse era o jeito dos Valadares. Não resolver problemas, mas obliterá-los, queimar a terra para que nada pudesse crescer lá novamente. Ele pensou em Lavínia, na força silenciosa dela, na dignidade dela, mesmo em meio à dor. Ele pensou na criança que ela carregava, o filho dele. Submeter-los àquele tipo de dissecação pública parecia monstruoso. Não, Leônidas disse, a palavra emergindo de um lugar de profunda e desconhecida convicção. O que você me disse? A voz de Olavo caiu para um tom perigoso e ameaçador. Eu disse, não, repetiu Leônidas, com uma nova resolução endurecendo sua voz. Nós não vamos destruir a mãe do meu filho. Não vamos arrastar um bebê por esse tipo de sujeira. Tem que haver outra maneira. Você ficou mole. Olavo cuspiu com nojo. Tudo bem. Você quer outra maneira? Encontre uma fraqueza, um ponto de pressão. Todo mundo tem um. A esposa, o investigador, a amante. Encontre e aperte até eles estourarem. Vou fazer algumas ligações. O investigador Gouveia, você disse que ele vai achar a licença dele sob revisão e uma auditoria completa da Receita Federal na mesa dele até o meio-dia. A garota Vasconcelos descobrirá que as perspectivas de carreira dela foram extintas globalmente. Nós lidaremos com a periferia. Mas você, Leônidas, você precisa lidar com sua esposa. Lembre a ela a vida da qual ela estará abrindo mão. O prestígio, o poder, a proteção do nosso nome. Lembre a ela que o nome Fontinelli é antigo e respeitado, mas o nome Valadares é temido. Olavo desligou, deixando Leônidas num silêncio que parecia mais condenatório do que os gritos. O plano do pai era claro, uma campanha de intimidação, destruição. Ele deveria lidar com Lavínia. Mas enquanto olhava para os papéis do divórcio novamente, percebeu que Olavo não entendia a nova realidade. Lavínia não tinha mais medo deles. Ela havia caminhado pelo fogo da traição dele e emergido como algo novo, algo inquebrável. Enquanto isso, a quilômetros dali, Lavínia não estava inativa. Ela não estava escondida na mansão de seus pais nos jardins, chorando sobre uma xícara de chá. Ela estava numa sala de guerra. O escritório da Fontinelli, Bastos, Associados, era uma fortaleza de mogno, livros encadernados em couro e competência silenciosa e letal. Com ela estava seu pai, Alarico Fontinelli, um leão de cabelos grisalhos do mundo jurídico, cujo comportamento calmo mascarava uma mente que funcionava como uma armadilha de aço, e seu irmão mais velho, Cássio Fontinelli. Cássio era tudo o que Leônidas não era. Ponderado, empático, mas com uma veia ferozmente protetora que havia se transformado em um fogo vingativo no momento em que soube da situação de Lavínia. O primeiro movimento de Olavo será tentar desacreditá-la, disse Cássio, andando de um lado para o outro na frente de um quadro branco coberto de fluxogramas e planos de contingência. Ele havia sido procurador do Ministério Público antes de se juntar à firma da família e estava lidando com isso como se construísse um caso contra um chefe da máfia. Ele vai vazar uma história. O Léo Dias vai fazer a festa. Vão te chamar de amarga, gananciosa, instável. Que façam isso, disse Lavínia calmamente, bebericando uma xícara de chá de camomila. A gravidez a havia dado um foco estranho e sereno, uma clareza que cortava o ruído de suas emoções. Os dramas mesquinhos da alta sociedade pareciam insignificantes agora. Nossa narrativa é mais forte. Esposa grávida deixa marido criminoso e infiel. É uma manchete que se escreve sozinha. Eles podem jogar lama, mas eu estou segurando uma bomba nuclear. O público ficará do lado da mãe. O investigador Gouveia ligou, interveio Alarico Fontinelli, erguendo os olhos do telefone com um sorriso sombrio. Como previsto, o Conselho Regional abriu subitamente um inquérito sobre as práticas dele, citando uma denúncia anônima. E a Receita Federal sinalizou suas declarações dos últimos 5 anos para uma auditoria completa. Lavínia assentiu. Era exatamente o que ela esperava. Ele continua firme. O Gouveia é da velha guarda, minha querida, disse Alarico,
com orgulho na voz. Ele já foi ameaçado por monstros maiores que Olavo Valadares. Ele transferiu todos os arquivos confidenciais, incluindo as suas cópias, para um servidor externo seguro no momento em que pegou o caso. Ele sabia que isso aconteceria. Ele é limpo e não se deixa intimidar. O verdadeiro coringa era Lorena Vasconcelos. Depois que o investigador de Lavínia a abordou, não com ameaças, mas com uma apresentação calma e clara das evidências de fraude eletrônica e conspiração em que ela estava envolvida, Lorena ficou aterrorizada. A ambição dela havia levado a uma armadilha. Lavínia, por meio de seus advogados, ofereceu a ela uma saída: cooperar totalmente. Fornecer um depoimento juramentado detalhando as ações de Leônidas, das indústrias Valadares e o escritório Fontenelle arranjaria um acordo de imunidade com o Ministério Público. A alternativa seria enfrentar a ira dos Valadares e uma sentença de prisão federal sozinha. Lorena, ambiciosa, mas não estúpida, concordou. Uma linha de conferência criptografada dedicada tocou. Era Lorena, com a voz tremula e fina. Ele me ligou, sussurrou ela, com a voz pequena e cheia de medo. Leônidas. Ele me ofereceu 50 milhões de reais para eu sumir, para assinar uma declaração dizendo que eu menti sobre tudo, que eu estava extorquindo ele. O que você disse a ele? Perguntou Cássio com a voz afiada. Alivais. 1 hora depois, recebi outra ligação. Um número restrito. Um homem com um forte sotaque do leste europeu. Ele não se apresentou. Ele apenas descreveu em detalhes a rota que a minha irmã mais nova faz para a faculdade. Ele sabia o horário dela, a cafeteria favorita. Então ele disse: acidentes acontecem com pessoas descuidadas, e desligou. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. Eles haviam antecipado pressão legal, financeira, não aquilo. Não a truculência bruta de gangsters. Aquela era a assinatura de Olavo. Lorena, disse Lavínia, com a voz sendo uma âncora de calma na tempestade do Pibrodo. Medo. Escute-me com muita atenção. Você e sua irmã estão em perigo. Nós antecipamos que isso poderia ser uma possibilidade. Temos uma equipe de segurança privada. Eles estão a 10 minutos do seu apartamento. Eles vão escoltar vocês duas para um apartamento corporativo seguro que já arranjamos. Não fale com mais ninguém. Não abra a porta. Nós vamos protegê-las. Depois que a ligação terminou, Cássio bateu o punho na mesa de mogno. Isso é obra de Olavo. Isso tem o fedor dele por toda parte. Ele não está apenas tentando desacreditar você, Lavínia. Ele está tentando enterrar a evidência, intimidando uma testemunha federal. Isso é um novo crime. Lavínia olhou para seu pai, o comportamento calmo se endurecendo como aço. Isso muda as coisas. A ameaça contra Lorena prova o estado de espírito deles. Prova que eles farão qualquer coisa para ocultar o crime principal. Não podemos mais segurar isso apenas como alavanca. Alarico Fontenelle assentiu lentamente, com a expressão sombria. Eu concordo. Uma ameaça contra uma testemunha federal eleva isso a um novo patamar. É hora de parar de jogar na defesa. É hora de lançar um ataque preventivo. Ele olhou para Cássio. Vaze a foto. De volta à sua cobertura, Leônidas tentava montar um contra-ataque, mas estava voando às cegas. Suas armas usuais, dinheiro, influência, medo estavam se provando ineficazes. Ele tentou ligar para Lorena novamente, mas o número estava desconectado. Ele sabia o que aquilo significava. Ou ela pegara o dinheiro dele e fugira, ou Lavínia havia chegado até ela e a neutralizara. O celular dele vibrou. Era o chefe de segurança, um ex-agente do BOP chamado Matias. Senhor, temos um problema. Um grande vazamento de dados. Do que você está falando? Exigiu Leônidas. Nossos servidores corporativos são impenetráveis. Não são os corporativos, senhor. São arquivos pessoais, fotos, vídeos de sua conta pessoal na nuvem. Aquela particular conectada ao seu celular. O coração de Leônidas martelou contra as costelas. A conta continha fotos pessoais, imagens de férias, mas também material mais comprometedor. Fotos dele e Lorena. Selfies tiradas na suíte do Palácio Tangará,
com taças de champanhe nas mãos, troféus digitais arrogantes e descuidados de sua conquista. Ele achava que estavam seguros, escondidos atrás de camadas de senhas. Quem está com elas? Leônidas rangeu os dentes, um pavor frio subindo pela espinha. Não sabemos a fonte da invasão, mas sabemos para onde foram enviadas, disse Matias com a voz grave, para todos os principais veículos de imprensa do país. Valor Econômico, Estado de S. Paulo, O Globo, sites de fofoca, todos eles. Foram enviados de um e-mail criptografado e anônimo 30 minutos atrás. O assunto era o verdadeiro Leônidas Valadares. Leônidas afundou na cadeira, o celular escorregando de sua mão. Aquele não era o estilo desajeitado e truculento de seu pai. Aquilo não era um vazamento para colunas sociais plantado com um editor amigo. Era um ataque cirúrgico, preciso, devastador, desenhado para obter a máxima humilhação pública. Olavo queria pintar Lavínia como instável. Ela havia acabado de pintá-lo como um porco, traidor e lascivo para o mundo inteiro ver. Ele sabia, com uma certeza enojante e visceral, quem estava por trás daquilo. Lavínia não tinha apenas contratado um detetive particular para encontrar sujeira. Ela havia contratado um hacker para roubar a pá. O jogo havia escalado. Os exércitos não estavam apenas se reunindo, eles estavam marchando. E Lavínia, Fontenelle Valadares, havia disparado o primeiro e ensurdecedor tiro de canhão. Ela provou que a mulher quieta e graciosa que ele achava que conhecia havia desaparecido, substituída por uma estrategista tão implacável e calculista quanto os homens que estava combatendo. O prazo de 24 horas tinha sido uma cortina de fumaça. A guerra dela já havia começado. O mundo implodiu em câmera lenta. Às 9 da manhã, o rosto de Leônidas estava em todos os sites de fofoca. Uma selfie presunçosa e sórdida dele, com uma Lorena de visual triunfante, com taças de champanhe na mão. A suíte opulenta do palácio, Tangará inconfundível ao fundo. Outras fotos, menos explícitas, mas igualmente condenatórias, se seguiram. A história não era apenas sobre infidelidade, era sobre um grave abuso de poder. Um CEO poderoso seduzindo uma subordinada de uma empresa rival. A narrativa que Lavínia construiu foi magistral. Ele não era um marido que havia escorregado. Era um predador corporativo que usava mulheres como ferramentas. O Conselho das Indústrias Valadares convocou uma reunião de emergência por teleconferência. Leônidas entrou na chamada com o rosto como uma máscara sombria. As ações, que haviam aberto estáveis, estavam agora em queda livre. O veterano chefe de relações públicas da empresa, um homem que passara décadas transformando escândalos em ouro, estava sem palavras. Ele emitiu um seco sem comentários, o que no Tribunal da Opinião Pública equivalia a uma confissão completa. Antes do fim da chamada, disseram a Leônidas não pediram, ordenaram, para ficar em casa e não dar declarações públicas. Ele estava radioativo, era um prisioneiro na própria gaiola de ouro. O toque do celular era um lembrete constante e atormentador da sua desgraça. Ele ignorava as ligações furiosas de membros do conselho, as mensagens moralistas de supostos amigos e a saraivada infinita de jornalistas oportunistas. A única ligação que esperava era a de seu pai. Quando finalmente veio, a voz de Olavo não estava gritando. Era um estrondo vulcânico e baixo, o som de pressão aumentando no fundo da terra. Você se tornou um passivo, sibilou Olavo. Um motivo de chacota. O nosso nome, o nome que o meu avô construiu do nada, é a piada dos programas de televisão matinais. Você deixou que ela fizesse isso com você, com o nosso nome. Ela me hackeou, gritou Leônidas de volta. A voz rugia de desespero e humilhação. Isso vai além de qualquer coisa que previmos. Isso é guerra cibernética. Previmos, riu Olavo. Um som seco e agoniante, completamente sem humor. Eu previ isso no momento em que você disse que ela havia contratado um investigador. Eu disse para você esmagá-la. Eu disse para obliterá-la. Em vez disso, você hesitou. Você sentiu piedade. E agora a sua piedade custou bilhões
em valor de mercado a esta família e atraiu a vigilância do mundo inteiro. A CVM fez uma consulta informal esta manhã. Eles sentiram o cheiro de sangue na água. Leônidas sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado da cobertura. A CVM, o bicho-papão do mundo deles. O que nós fazemos? Qual é o plano? Não existe nós. Existe apenas o problema e a solução, disse Olavo friamente. O problema são as provas que Lavínia tem. As transferências bancárias. O depoimento da garota. Enquanto isso existir, estamos vulneráveis. Então fazemos isso desaparecer. Do que você está falando? Não conseguimos chegar a Lorena. Lavínia trancou-a, garota com mais segurança que o Banco Central. Não estou falando da garota, esclareceu Olavo, com a voz caindo ominosamente. Estou falando da origem, o motivo do pagamento. Aquele negócio, a aquisição do Grupo Apex, precisa ser higienizado. Precisamos apagar o próprio crime da história. A mente de Leônidas correu, tentando compreender a pura audácia do que seu pai estava propondo. Higienizar o acordo? Aquele negócio já estava feito. Os ativos, absorvidos, a papelada arquivada nos órgãos federais reguladores. Mas como? Os registros estão arquivados. O dinheiro se moveu. Eu já iniciei o protocolo, explicou Olavo como se discutisse a manutenção de rotina de um iate. Nossa equipe de offshore em Genebra e no Panamá está criando uma nova narrativa. Um rastro de papel com datas retroativas. Ele mostrará que os 25 milhões não foram um pagamento por espionagem corporativa, mas sim uma comissão legítima paga a um consultor terceirizado baseado em Liechtenstein, que, então por seus próprios motivos, pagou a certa. Vasconcelos. É confuso, é caro, mas é defensável. Deixa a água turva o suficiente para criar uma dúvida razoável. Um consultor terceirizado? Quem? Perguntou Leônidas perplexo. Um homem que existe apenas no papel. Um fantasma na máquina. Um fantasma conveniente que assumirá a culpa e depois desaparecerá no éter digital assim que seu propósito for cumprido. Aquele era o coração sombrio da máquina Valadares. Não apenas uma empresa, mas um estado paralelo com seu próprio exército de contadores e advogados capazes de reescrever a história. Era brilhante, audacioso e tão profundamente ilegal que fez a cabeça de Leônidas girar. Envolvia falsificação, obstrução de justiça, conspiração para fraudar o governo federal. Mas vai levar tempo, continuou Olavo, com a voz endurecendo novamente. E, nesse tempo, você precisa ser visto como a vítima. Esta é a sua nova história. Sua esposa lançou essa campanha de difamação cruel porque você descobriu que ela era infiel e pediu o divórcio. Você ficou com o coração partido. O caso com a garota Vasconcelos foi um erro desesperado e solitário cometido por um homem, destruído. Ela está grávida de 7 meses, pai. Ninguém na Terra vai acreditar nisso. Eles acreditarão no que pagarmos a eles para acreditar, rugiu Olavo, com o controle finalmente cedendo. Vamos encontrar um médico para questionar a linha do tempo da gravidez. Vamos semear a dúvida. Vamos transformar você na parte prejudicada. Vamos fazer de Lavínia Fontenelle uma pária. Leônidas ouvia, o estômago revirando com uma mistura de horror e pavor diante da talvez depravação do pai. Para se protegerem, seu pai estava disposto a questionar a paternidade de seu próprio neto. Estava disposto a marcar Lavínia não apenas como uma adúltera, mas como uma mentirosa carregando o filho de outro homem. Era uma linha tão sombria, tão vil, que ele nunca imaginou que sequer seu pai as cruzaria. O instinto primal de proteger seu filho não nascido entrou em guerra com uma vida inteira de condicionamento para proteger o nome da família. Aportou qualquer custo. Na sala de guerra da Fontenelle Bastos, a atmosfera era elétrica. O vazamento da foto havia funcionado perfeitamente, tomando o controle da narrativa pública e forçando os Valadares a recuar para a defensiva. Agora era a hora da fase 2. Olavo está em pânico, disse Cássio, apontando para uma tela que exibia o preço das ações das indústrias Valadares despencando. Ele não é um estrategista. Ele é um tirano.
e tiranos entram em pânico quando a vítima revida. Ele fará algo imprudente e estúpido. Ele já está fabricando uma história de cobertura, disse Lavínia. Ela estava sentada na cabeceira da mesa, uma rainha avaliando seu campo de batalha. Ele vai tentar criar uma barreira entre os 25 milhões e o acordo do Grupo Apex. Ele inventará um intermediário, um consultor, um laranja. Ele forjará documentos para fazer com que pareça legítimo. Alarico Fontenelle olhou para a filha com profundo respeito em seus olhos. Como? Você pode ter tanta certeza da exata estratégia dele, porque foi isso que ele fez 10 anos atrás com o acordo de mineração na Bolívia, respondeu Lavínia friamente. Eu era uma recém-casada, ansiosa por entender os negócios da família com os quais havia me casado. Eu costumava ler os relatórios anuais, os resumos dos acionistas, os recortes de jornais. Lembro-me de um escândalo. Acusações de suborno para garantir direitos de mineração. Foi uma grande notícia durante uma semana e depois simplesmente desapareceu. A história oficial tornou-se a de que um contratado desonesto havia agido sozinho. O contratado nunca foi encontrado. O padrão é o mesmo. Olavo não inova. Ele apenas repete seus sucessos do passado. Ela fora uma observadora silenciosa por anos. A esposa bonita e passiva, a anfitriã perfeita. Ninguém jamais suspeitara que ela também era uma estudante, memorizando a cartilha deles, identificando suas fraquezas. Ele acha que eu só tenho a evidência do Sr. Gouveia. Continuou Lavínia. Um sorriso sombrio tocando os lábios. Ele acha que esta é uma briga por causa de um negócio corrupto. Mas ele está errado. Ela se virou para o irmão. Cássio. Aura. Cássio assentiu sombriamente. Ele destrancou uma maleta reforçada e puxou um pendrive criptografado, manuseando-o como se fosse radioativo. Quando Lavínia me procurou 6 meses atrás, depois de encontrar uma cobrança suspeita no extrato do cartão, ela sabia que não bastava provar o caso, explicou Cássio. Ela tinha que provar que a podridão ia até o núcleo. Então, procuramos por alguém de dentro. Ele deslizou o pendrive pela mesa. Nós o encontramos. Um contador sênior da divisão de legados das indústrias Valadares, um homem chamado Osvaldo Peixoto. Olavo o preteriu como diretor financeiro 10 anos atrás em favor de um puxa-saco mais jovem e submisso. Osvaldo está na empresa há 30 anos. Ele é um homem amargo, esquecido, com uma memória fotográfica e uma obsessão em manter registros pessoais. A amargura dele foi a nossa oportunidade. O plano de Lavínia tinha sido muito mais intrincado do que apenas pegar Leônidas no flagra. O caso extraconjugal foi apenas o gatilho, a justificativa pública para uma guerra que ela vinha planejando por quase um ano. Osvaldo Peixoto tornou-se a arma secreta dela. Durante meses, ele havia alimentado informações para Cássio, fazendo cópias criptografadas de arquivos dos registros da empresa. Não apenas do acordo do Grupo Apex, mas de tudo. Décadas de contabilidade, criativa, empresas offshore, escândalos enterrados. O acordo de mineração na Bolívia. Um desastre ambiental abafado na Amazônia, que envenenou uma aldeia. Um rastro de malfeitos corporativos que levava direta e irrefutavelmente a Olavo Valadares. Este pendrive contém o legado inteiro de corrupção de Olavo, disse Lavínia. O pecado original da fortuna dos Valadares, como você o chamou, pai. Esta é a verdadeira alavanca. A ameaça ao Ministério Público sobre a Apex foi só uma distração para fazer-los entrar em pânico. Este é o tiro de misericórdia. Leônidas, felizmente alheio à espada de Damocles pairando sobre toda a sua família, estava numa espiral. O plano do pai de incriminar Lavínia, deslegitimar seu próprio filho, parecia vil. Pela primeira vez, o jeito Valadares parecia não apenas impiedoso, mas verdadeiramente maligno. Ele se viu olhando para os papéis amassados do divórcio em sua mesa, não com raiva, mas com uma clareza estranha e aterrorizante. Lavínia não estava apenas deixando-o. Ela estava fugindo de um navio tóxico que estava afundando. Seu celular pessoal, aquele que não estava sendo sitiado pela mídia, tocou. Era
Um número desconhecido. Ele atendeu, esperando mais um dos assistentes do pai, Leônidas. A voz era suave, hesitante, mas inconfundível. Era Lavínia. Ele ficou tão atordoado que não conseguiu falar. Não fale, disse ela rapidamente, a voz baixa e urgente. Apenas ouça. Eu sei o que seu pai está planejando. Eu sei que ele tem gente em Genebra falsificando documentos para cobrir o negócio do grupo Apex. Eu sei que ele quer que você vá à televisão e diga que eu fui infiel. Que você diga que nosso bebê não é seu. O sangue de Leônidas gelou. Como ela poderia saber disso? A conversa com o pai tinha sido numa linha segura. Será que ela tinha grampeado a cobertura dele? O alcance dela ia tão longe assim? Ele está mentindo para você, Leônidas. Ela continuou, a voz num misto estranho de pena e alerta. Ele não está apenas tentando salvar a empresa. Ele está tentando salvar a si mesmo. A aquisição do grupo Apex nunca foi ideia sua. Foi dele desde o início. Você foi apenas o rosto da coisa toda. Ele o empurrou para o negócio. Ele o empurrou para Lorena. Ele sabia que você seria imprudente. Ele contava com isso. Ele preparou uma armadilha para você. O quê? Por quê? Gaguejou Leônidas, com a mente rodando, incapaz de compreender a escala da traição. Porque ele precisava de uma distração. Um escândalo público gigantesco e barulhento. Algo para atrair toda a atenção, para fazer com que a mídia e os reguladores olhassem para você, enquanto ele enterrava algo muito, muito pior. Pergunte a ele, Leônidas. Se você tiver coragem, pergunte a ele o verdadeiro motivo pelo qual precisava da tecnologia do grupo Apex. Pergunte a ele sobre o Projeto Rouxinol. A ligação caiu. Projeto Rouxinol. O nome não significava nada para ele. Um codinome para um negócio do qual ele não tinha conhecimento. Ele era o diretor de operações das Indústrias Valadares. O herdeiro aparente. Ele deveria saber de tudo. A ficha caiu. Olavo estava administrando uma empresa paralela dentro da própria empresa deles. Olavo havia preparado uma armadilha para ele, usado o próprio filho como cordeiro em sacrifício para criar uma tempestade de mídia que atuaria como fumaça, distraindo de um crime muito maior e mais obscuro. O caso extraconjugal, a humilhação pública, tudo era parte do design grandioso, monstruoso de Olavo. O ataque de Lavínia não fora, no fim das contas, um ataque. Tinha sido uma reação a uma armadilha que ela viu ser armada contra ele. A raiva que encheu Leônidas era pura e incandescente. Não era a raiva petulante de um homem que fora pego. Era a fúria elemental de um filho traído pelo pai. O mundo cuidadosamente construído de lealdade e dinastia dos Valadares espatifou em 1 milhão de pedaços ao seu redor. Ele avançou furioso pela cobertura, agarrando as chaves do carro. Tinha que ver seu pai. Tinha que olhá-lo nos olhos e exigir a verdade. Ao chegar à porta, seu telefone pessoal vibrou com uma mensagem de um número não salvo. Era uma única imagem. Um ultrassom. Uma foto granulada em preto e branco da criança que estava no centro daquele redemoinho. Abaixo, uma simples linha de texto de Lavínia. Ele tem o seu queixo. Não deixe seu pai tirar seu filho de você antes mesmo de você o conhecer. A imagem rompeu a fúria dele, ancorando-o de uma forma que nada mais poderia. Aquilo não era mais sobre a empresa. Não era sobre ações, negócios ou reputações. Era sobre os pecados do pai e o futuro do filho. Lavínia não tinha lhe dado apenas um aviso. Tinha lhe dado uma escolha. Ele poderia continuar a ser o peão de seu pai, uma peça descartável em um jogo doentio, ou poderia, finalmente, se tornar o seu próprio homem, o pai de seu filho. Ele saiu da cobertura não para confrontar Olavo num ataque de raiva cega, mas com o propósito frio e mortal de um homem que finalmente compreendeu a verdadeira guerra em que estava, e ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que sua única aliada em potencial era a mulher que ele acabara de trair. A viagem até a imensa fazenda Boa Vista de Olavo Valadares foi um caldeirão de fúria. A teia de mentiras que ele havia habitado, a lealdade familiar, o dever dinástico fora arrancada, deixando apenas a verdade crua
e feia da traição de seu pai. Leônidas não estava apenas furioso. Ele renascia no fogo daquele conhecimento. Ele encontrou Olavo em seu opulento escritório de madeira escura. Um cômodo impregnado com o cheiro sufocante de poder. O pai estava ao telefone, num retrato de comando calmo, direcionando seu exército das sombras a reescrever a história. Olavo fez um sinal para que ele esperasse, mas a paciência de Leônidas havia acabado. Ele caminhou até a mesa e ficou lá, em silêncio, irradiando uma fúria tão fria que finalmente fez o pai encerrar a ligação. Ótimo, disse Olavo, confundindo a imobilidade do filho com resolução. Você se recompôs. Eu já plantei uma história no jornal. Ela pinta você como alguém manipulado por uma esposa instável. Leônidas ignorou o copo de uísque que o pai ofereceu. O que é o projeto? Rouxinol, ele perguntou, com a voz perigosamente quieta. A compostura de Olavo vacilou por uma fração de segundo. Uma iniciativa menor, de pesquisa e desenvolvimento. Não diz respeito a você. Não minta para mim. A voz de Leônidas cortou o ar. Lavínia sabe o nome. A aquisição do grupo Apex nunca foi sobre fatia de mercado. Era sobre o software de vigilância de inteligência artificial deles. Esse é o Rouxinol, não é? Um programa tão sujo que você estava disposto a sacrificar o próprio filho para criar uma cortina de fumaça. Olavo se levantou, a figura imponente exalando a ameaça que havia controlado Leônidas por toda a vida. Eu fiz o que era necessário para proteger esta família, para proteger o império que será seu. Você demonstrou fraqueza, então eu usei a sua fraqueza como uma ferramenta. Nós sobrevivemos a qualquer custo. Então é verdade, suspirou Leônidas, a confirmação sendo um golpe no peito. Minha desgraça era apenas o custo de fazer negócios para você. Um risco calculado. Um risco que teria sido desnecessário se você tivesse tido espinha dorsal para controlar a sua própria casa, corrigiu Olavo, a voz pingando desdém. Naquele momento, Leônidas viu o pai com perfeita clareza. Um tirano tão consumido pelo poder que queimaria seu próprio sangue para manter o trono. A vida inteira de medo que sentira daquele homem coalhou em puro nojo. Lavínia tem tudo, Leônidas declarou, saboreando as palavras que dariam fim ao reinado do pai. E não estou falando apenas do acordo da Apex. Ela tem tudo. A mina na Bolívia. O desastre na Amazônia. 30 anos da sua imundície entregues a ela por um homem chamado Osvaldo Peixoto. O sangue drenou do rosto de Olavo. O nome Osvaldo Peixoto era um fantasma, um servo descartado que ele nunca imaginou que teria o poder de assombrá-lo. Ela tem um pendrive criptografado, pai, continuou Leônidas, pressionando sua vantagem. O dedo dela está no botão. No momento em que você se mover contra ela enviará tudo para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça. Não, é apenas a CVM. É formação de quadrilha. São décadas na prisão. Checkmate. Olavo afundou na cadeira, a postura magnífica desmoronando, a ilusão de poder desaparecendo. Ele parecia pequeno e velho. O que ela quer? Sussurrou ele, sem vontade de lutar na voz. Ela não quer destruir a empresa, disse Leônidas, a resposta pairando no ar. Ela quer limpá-la. A negociação ocorreu em uma ala fechada do Museu de Arte de São Paulo, MASP, sob o olhar julgador e silencioso da arte e da história. Lavínia estava lá, uma figura serena e poderosa flanqueada por seu pai e irmão. Leônidas permaneceu sozinho, sendo a ponte entre os dois mundos. Olavo não estava presente. O reinado dele havia acabado. Aqui estão os meus termos, declarou Lavínia, com a voz clara e firme na vasta galeria. Eles não são negociáveis. O que se seguiu não foi uma negociação, mas uma rendição ditada com precisão cirúrgica. Primeiro, Olavo Valadares renunciaria imediatamente ao Conselho de Administração, alegando motivos de saúde. Todo o portfólio de ações dele seria colocado em um trust cego para o neto, Alexandre Fontenelle Valadares. Ele não teria mais nenhuma influência sobre a empresa. Nunca mais. Segundo, Leônidas assumiria publicamente a total responsabilidade pelo caso extraconjugal e pelo divórcio.
Um pedido de desculpas formal e inequívoco, elaborado pela equipe de Lavínia, seria emitido para ela e para os acionistas. Terceiro, o divórcio seria rápido e silencioso. Lavínia receberia seu acordo integral e a custódia física exclusiva do filho. O direito de visita de Leônidas estaria condicionado à sua total e inabalável cooperação. Quarto, Leônidas se tornaria CEO das novas indústrias Valadares, mas o poder dele seria checado por um recém-formado comitê de ética independente no Conselho. O presidente daquele comitê, com voto de Minerva, seria Cássio Fontenelle. A empresa se autodenunciaria pelo crime do Grupo Apex, desmantelaria o projeto Rouxinol e aceitaria as consequências legais e financeiras impostas pela CVM. Finalmente, o pendrive contendo o legado de corrupção de Olavo seria mantido em custódia por Alarico Fontenelle. Era uma apólice de seguro permanente. Se os termos fossem violados em qualquer ponto, a unidade seria enviada às autoridades. Foi uma rendição total, mas também era uma tábua de salvação. Lavínia não estava incendiando o império. Ela estava forçando uma tomada hostil da moralidade dele. Leônidas olhou para a mulher que ele havia subestimado tão gravemente. Ele poderia lutar pelas sobras do legado corrupto de seu pai ou construir algo novo. A partir das cinzas, não era de fato uma escolha. Eu aceito, Leônidas disse. As palavras selaram o destino de seu pai e o seu próprio futuro. Eu aceito tudo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de triagem jurídica e corporativa. Olavo desapareceu da vida pública, tornando-se um fantasma em sua própria mansão. A ascensão de Leônidas, aliada a um pedido de desculpas corporativo chocantemente franco, causou ondas de choque no mercado financeiro brasileiro. Era algo sem precedentes. Ele e Lavínia não se reconciliaram. A confiança e o amor foram vítimas de uma guerra que ambos, às suas próprias maneiras, haviam vencido. As interações entre eles eram ríspidas e profissionais. Um respeito novo e frágil crescendo nos escombros de seu casamento. Ele via a força dela e ela via a capacidade de mudança dele. 3 meses depois, Lavínia deu à luz um menino saudável. Eles o chamaram de Alexandre Fontenelle Valadares, um nome que representava não uma união, mas uma nova fundação construída sobre uma verdade brutal. Na suíte silenciosa da maternidade, Leônidas olhou para o filho dormindo nos braços de Lavínia. Ele viu o próprio queixo, como ela havia prometido. Ele olhou para Lavínia, cujo rosto fora suavizado pela maternidade, e finalmente compreendeu a profundidade de seu fracasso e a imensidão da vitória dela. Ela não apenas havia se divorciado dele. Ela o havia salvado. Havia salvado o filho deles do veneno do legado dos Valadares. Ele é lindo, disse Leônidas suavemente. Sim, Lavínia respondeu. Os olhos no filho deles. Ele é. E vai crescer sabendo o que significa ser um homem bom. Nós vamos garantir isso. O casamento deles havia acabado, mas a parceria nos negócios e na paternidade estava apenas começando. Não era uma história de amor, mas algo muito mais resiliente. Um tratado assinado num campo de batalha, a promessa de construir um reino melhor para o herdeiro que ambos serviam. E que jornada! Nós começamos com a traição definitiva, um bilionário, uma amante e uma esposa em seu limite. Mas o que se desenrolou foi muito mais do que um simples caso extraconjugal. Foi uma guerra por uma dinastia. Nós vimos Lavínia se transformar de vítima a estrategista mestre, provando que o verdadeiro poder não tem a ver com riqueza, mas com coragem e convicção. Nós vimos Leônidas ser forçado a confrontar os pecados do pai e escolher entre um legado corrupto e um futuro incerto. Esta não foi apenas uma história de divórcio, foi uma história de renascimento. Um império foi colocado de joelhos não por uma força externa, mas de dentro por uma mulher que se recusou a ser uma vítima. Vocês acham que as atitudes de Lavínia foram justificadas? O plano dela foi uma vingança fria e calculista ou um ato necessário para proteger o seu filho? Deixem-me saber a opinião de vocês nos comentários abaixo. Se você se sentiu cativado por esse drama de alto risco e reviravoltas complexas, por favor,
Mostre seu apoio clicando no botão de curtir, compartilhando este vídeo com alguém que adora uma história de karma poderoso e, o mais importante, inscreva-se no canal para mais dramas de milionários que parecem até da vida real. Ative o sininho de notificações para não perder o próximo